Olá pessoas dos livros, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Monique e esse é o canal Folheando. E como no mês passado fez muito sucesso, vocês gostaram bastante e pediram que eu fizesse novamente, então eu vou estar fazendo aí ao longo do ano, ao longo desse ano de 2021, um resumo do mês, onde eu vou falar sobre o que eu li, o que eu vou ler, filmes que assisti, séries, vídeos que eu postei no canal e um book haul. Se ele for um book haul curto, eu mostro quais foram os livros que entraram pra minha estante. Só que desse mês eu não vou fazer esse book haul porque ele tá um pouquinho maior. E então eu vou fazer um vídeo específico só dos livros que chegaram aqui na estante, porque eu fiz troca. Então bastante coisa saiu da minha estante e bastante coisa entrou. Mas fica comigo que tem muita novidade aqui, tem muita indicação boa. E é isso então, bora chamar a vinheta e quando eu voltar, vocês vão ficar sabendo como é que foi o meu mês de fevereiro em leituras e filmes e séries. Bom, eu tô aqui com a minha agenda muito bonitinha, fofinha, de bichinho, tudo anotadinho, bonitinho pra poder conversar com vocês. A partir dessa próxima semana, na sexta-feira, nós vamos ter uma live de leitura pela manhã. Às sextas eu só posso fazer as lives pela manhã. Às 10 horas da manhã nós vamos tomar café juntinhos. E as leituras da quarta vão ser à noite. Então nós vamos manter assim. Eu comecei o mês lendo Flores para Algernon. Eu fiz até um vlog de leitura aqui no canal. Foi um livro que eu gostei, mas não amei. Ele não era tudo aquilo que eu imaginava por conta do que já estavam falando sobre ele. É um livro que traz, sim, questionamentos importantes. A gente precisa, sim, conversar sobre o que se entende por inteligência. Eu não entendi nem muito esse livro como uma questão sobre pessoas com deficiências intelectuais, mas sim o que a gente entende por deficiência intelectual, o que a gente entende por inteligência, a importância que a gente dá para um coeficiente calculado por homens, por pessoas. E o que é esse coeficiente? Isso é palpável, né? Elas falam da potência intelectual e da capacidade das pessoas a partir de um padrão determinado por pessoas da academia. Então, assim, eu achei muito interessante essa questão dentro do livro. Vocês sabem que o livro fala, né, de uma experiência realizada num rapaz que tinha deficiências intelectuais, mas que ele tinha determinadas características que faziam dele alguém que poderia evoluir para o que a gente chama de, uma pessoa capaz. Aí as lembranças, as memórias da vida dele foram vindo. Só que eu achei que ele era muito intransigente com algumas pessoas, não compreendia as falhas dessas pessoas. Até aí tudo bem, porque ninguém é obrigado a nada, mas ele teve uma tolerância muito grande com pessoas que foram muito ruins com ele no passado. Eu acho assim, se era para manter uma coerência, então ele tinha que ter extravasado, não só para os cientistas que acompanharam ele teve oportunidades de se redimir ou também de expurgar, os demônios dele, e ele não fez. Ele fazia em momentos totalmente inadequados, com pessoas que não tinham nada a ver com essas revoltas dele, e isso me deixou muito incomodada, porque a partir do momento que ele é um homem inteligente, ele sabia muito bem quem é que tratava ele mal, quem tratava ele bem, quem diminuía e menosprezava ele. Assim, eu achei que ele esperou um tratamento de amor de cientistas que ali não havia coração, era só razão, mas de pessoas que deviam ser coração com ele. Ele agiu com racionalidade, 2 pesos, 2 medidas no livro. Eu não gostei disso. Achei que o autor poderia ter mantido, então, já que ele era intolerante, que ele fosse tolerante e revoltado com tudo, com todas as circunstâncias que rodearam a vida dele, que fizeram com que ele chegasse naquele momento, as lembranças dele, e não só com determinadas pessoas que ele escolhia. Então, por isso, ele não foi um livro favoritado. E nem me emocionou, não chorei, não, nada disso. Aí nós fizemos o quê? A nossa semana da leitura mágica, que eu estabeleci algumas leituras tal, e foi assim muito bom, porque nós lemos juntos e eu acabei lendo bastante coisa. Eu comecei a semana da leitura mágica lendo Ana Karenina, e aí eu li, acho que foram 80 e poucas páginas, deixa eu ver aqui, eu li 87 páginas de Ana Karenina durante as nossas lives. Durante a live eu finalizei 3 livros e eu fiquei extremamente feliz com isso. Foram eles O Cão dos Baskerville, que está aqui nessa edição pra mim era da Nova Fronteira, agora é
produzido pela HarperCollins, eu tenho ela há um tempinho. E nessa edição aqui a gente tem as memórias de Sherlock Holmes, que são contos, e o Cão dos Baskerville, que foi o que eu li, que é um livro de 100 e poucas páginas, né? Eu sei que eu fiz o cálculo com vocês, eu tinha lido 800 e poucas páginas durante as lives, durante a semana da leitura mágica, aí que ocorreu na semana de carnaval. O Cão dos Baskerville eu gostei demais, é aquela história que me dá um medinho. O Arthur Conan Doyle consegue me dar medo, porque ele trabalha aqui com pessoas, né, com fantasmas reais, apesar de ter às vezes sempre um toquezinho meio sobrenatural, né, em alguma história dele, mas esses toques sobrenaturais são sempre algo que é desmentido no final e que você descobre que ali são pessoas tentando enganar pessoas. Então isso é incrível, porque eu acho que o maior medo que eu tenho é do ser humano, de carne e osso, o que ele é capaz de fazer, né? Toda a ambientação dos livros do Sherlock Holmes são sempre, né, com aquela... Sempre tem névoa, frio, casarão abandonado, em um lugar ermo, deserto, e eu adoro isso. Então foi um livro que eu gostei demais, eu li rapidinho também. Também finalizei A Gigantesca Barba do Mal. Esse livro eu fiz uma conexão com o Flores para Algernon. Isso fez com que eu gostasse menos ainda de Flores para Algernon, principalmente do personagem, porque aqui a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Um homem vive sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito, faz as mesmas coisas. Ele observa da janela da casa dele as mesmas pessoas, que tem sempre tudo muito alinhado, organizado, elas não têm um pelinho fora do lugar, o cabelo tá sempre bem arrumado, tá tudo muito certo, tudo muito perfeito. E até que, de repente, a vida desse homem muda. Ele começa a se questionar, e isso acontece antes, ele começa a se questionar de algumas coisas, ele começa a sair daquele mundo. E a mudança dele só aconteceu depois que ele saiu desse mundo, depois que ele começou, mesmo que minimamente, a olhar fora da caixinha. E aí essa mudança fez com que ele se tornasse asqueroso, repugnante, e as pessoas tentassem de qualquer jeito mudá-lo. Cientistas, muitas pessoas tentam fazer com que essa barba gigantesca que não para de crescer, pare de crescer de alguma forma, porque eles enxergam isso como uma ameaça à ordem natural, né, daquele local do aqui. Porque o lar, eles não sabiam o que era, o que esperava por eles no lar. E lá é o lar dos desajustados, dos esquisitos, das pessoas que não são alinhadas, não são perfeitas. Mas esse personagem, ele leva tudo de uma forma entendendo que ele já foi uma dessas pessoas. E em Flores para Algernon isso não acontece, porque o Charlie era um cara arrogante que não aceitava arrogância de ninguém. Então eu gostei muito desse personagem, gostei muito dessa HQ. Ela traz questionamentos muito pertinentes, muito interessantes. Ela é rapidinha de ler, eu li algumas horinhas aqui. Provavelmente eu vou trazer resenha lá no Instagram dessa HQ pra vocês. E o outro que eu finalizei foi Daisy Jones and the Six. Esse aqui eu acho que eu levei ainda 3 dias pra conseguir finalizar. Eu acho que foi. Ele é um livro de 360 páginas. Aqui é um livro que vai virar série. Já tem, assim, os atores, né, que foram cotados, se eu não me engano, já estão até gravando, ou já gravaram. Eu sei que vai ao ar pela Amazon Prime. Eu gostei, tá? Não é assim... o livro da minha vida. É aquele tipo de livro, assim, que você não vai amar, mas que você lê rápido. Que você curte a leitura, mas quando ele acaba você já esqueceu algumas coisas, ele não faz muita diferença na sua vida. Eu gosto muito da forma como ele foi escrito, porque são relatos de pessoas que conviveram com a Daisy e outros personagens. A Daisy não é uma pessoa que me cativou. A minha personagem preferida aqui desse livro é, de longe, a Camila e a Karen. São 2 mulheres incríveis. Achei a Daisy egoísta, ela era muito centrada no seu próprio umbigo, ela não se preocupava com as consequências para a vida dela, muito menos para a vida dos outros, das atitudes dela. Ela faz uma coisa que eu acho assim extremamente chata, é uma coisa que me incomoda muito, muito. E assim, pode ser uma coisa pessoal, mas eu me incomodo muito com personagens que sabem que um homem é casado ou que uma mulher é casada, e mesmo assim essas pessoas
tentam forçar um envolvimento. Bom, me incomodou os comportamentos dela, eu achava ela extremamente mimada, ela não media as consequências dela em momento algum, mas é um livro interessante, eu acho que ele vai cair super bem em uma série, porque tem músicas, e as músicas elas entram num contexto da história, e eu fiquei curiosa para saber assim, como que ia ficar o ritmo dessas músicas, como que ia ficar a melodia, como que ia ser cantado. Porque quando você tem a letra escrita, não sei, não mata essa vontade de você ouvir a música. Muitas vezes eles dão os detalhes da música, por exemplo. E aí entrava os acordes do teclado nessa parte, crescia, e aqui entrava o baixo e tal. Então eu fiquei muito curiosa. Eu imagino que na série eles provavelmente vão suprir essa nossa curiosidade. Eu espero que sim. Foi um livro legal, mas não é um livro que eu pretendo reler. Vai ficar aqui até o final do ano, porque no final do ano eu faço aquele resumo de leituras e aí eu troco todos os livros que eu não quero reler. Então esse daqui é um deles, mas fica aí uma indicação de leitura leve pra, sei lá, pegar ler numa praia, vai viajar de férias, não quer ler nada assim pesado, que você vai ficar pensando, tal, né, problematizando. Lê isso aqui que é levinho, tranquilo. Aí eu comecei a ler também A Época da Inocência, da Edith Wharton. E eu li até a página 103 e até hoje eu não retornei. Eu li durante as lives mesmo, não retornei. E agora ele entrou num ritmo assim muito bom, bem diferenciado. O livro traz pra gente uma perspectiva da autora. Primeira vez que eu vejo isso, quando a autora é a narradora da história e é a autora que viveu durante esse período, então ela explica tudo direitinho. Ela nos traz o contexto histórico, social, econômico dos Estados Unidos. Isso aqui é o início do século XX, então é muito interessante você ver como que se formou a aristocracia norte-americana dessa época, que a gente já tinha ricos aristocratas do ramo industrial e a falência dessa aristocracia das antigas e esse conflito entre esses grupos. Tá muito legal. Agora a história entrou em questionamentos interessantes. O personagem masculino, ele parecia que ia para um rumo e eu tava meio que tomando ranço dele, só que agora ele tá liberando certas coisas que estavam dentro dele, que até então eram pensamentos que não dele, mas sim da sociedade, e agora ele tá deixando fluir a forma como ele pensa mesmo. Então a gente tá conhecendo melhor esse personagem, eu tô gostando demais. Até então a personagem feminina eu não pude conhecer muito bem, apenas a perspectiva do personagem masculino, mas vamos ver o que me espera para as próximas páginas. Li também 160 páginas de Suicidas do Rafael Montes. Eu não li esse livro durante as lives, li antes disso e depois eu não retomei agora a leitura. Foram esses os livros que eu li, né? Vamos então falar sobre as leituras que eu quero fazer durante o mês de março. Bom, mês de março eu vou continuar com essas 3 leituras aqui, que é Os Suicidas, né? A Época da Inocência e Ana Karenina, que eu preciso alcançar a meta de leitura porque eu estou super atrasada. Vou então ler o livro que eu tinha que ter lido em fevereiro e não li, que é Senhora, do José de Alencar. Eu já peguei para ler ele agora no vlog. Eu estou gravando um vlog essa semana e aí eu pretendo finalizar ele essa semana mesmo, porque eu tenho que conversar sobre ele com o pessoal da Rádio Caractere na semana que vem. Pretendo ler também o livro Esse Nome da Shin Han, que eu vou deixar a capa aqui, porque eu dei uma procurada aqui, não achei, tá em algum lugar, então como eu tava no meio da gravação, eu acabei lembrando que é o livro da meta do projeto Desbravando desse mês de março, que é Lendo a Ásia, então seria o livro de uma escritora asiática. Fiquei sabendo que esse livro aqui vai virar filme, então eu coloquei ele para ter uma leitura leve durante esse mês, que eu percebi que nada é leve. Nada do que eu estou lendo aqui é leve. Quando não é uma leitura mais clássica, são leituras mais pesadas, então eu precisei colocar algo assim para me dar um alívio. A dica é essa, gente, coloquem livros para dar um alívio assim entre as leituras mais pesadas, e aí eu decidi que chegou a hora de ler A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. O
livro que era a meta do mês passado e eu troquei, coloquei a Época da Inocência e aí coloquei esse daqui pra esse mês, que é Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Gente, eu acho que eu não vou conseguir ler esse livro no mês, então provavelmente eu vou dividir ele pra ler parte agora em março e parte em abril, mas não tem problema. A gente vai levando, a gente vai estabelecendo metas e aí depois a gente vê se a gente consegue cumprir ou não, certo? Porque essa é a vida do leitor. A gente quer ler tudo ao mesmo tempo. Conforme eu tava falando esses dias com uma colega minha, eu sempre digo nos vídeos, eu quero muito ler esse livro, eu quero muito ler esse livro, mas não é mentira, gente. A gente quer muito ler os livros, porque desde o momento que eu parei de ficar comprando só para poder fazer volume e passei a comprar coisas que eu quero, troquei livros que eu tinha comprado assim naquele impulso de tá barato, eu passei a ter na minha estante somente coisas que eu realmente quero ler. Então é por isso que eu vou atropelando um em cima do outro, porque a vontade de terminar um, entrar em outro, terminar um, entrar em outro é incontrolável, né? Acaba sendo incontrolável. E esse aqui é um livro do Érico Veríssimo, acho que é o que eu mais tenho vontade de ler. Primeiro porque não é uma série, é um livro único e tá calor. Primeiro porque não é uma série, é um livro único. Segundo, que a temática aqui me agrada bastante, porque ela trata meio que de um realismo mágico. Defuntos insepultos que passam a vagar pela cidade depois de uma greve de coveiros. Então, assim, quando você escuta falar dessa temática, a vontade que a gente tem é de já começar a ler esse livro aqui incrível. Adoro essa capa e super curiosa para essa leitura. E aí, gente, conforme a gente conversou lá na live, vocês pediram, Monique, vamos fazer uma leitura conjunta, bota um livro para leitura conjunta. A gente acabou decidindo que iríamos ler algo do Stephen King. E aí eu coloquei o quê para lermos? O Iluminado. Quem quiser participar comigo ainda dá tempo. O cronograma eu coloquei lá na comunidade do YouTube, também coloquei num post do Instagram. Tá um cronograma super suave. A primeira e a segunda parte nós vamos ler na primeira semana de março e nós vamos ter uma live no dia 8. Na outra semana, mesma coisa, nós vamos fazer a leitura somente da terceira parte. Coloquei a primeira e a segunda parte juntas porque elas são bem curtinhas. Quarta parte, terceira semana. Quinta parte, quarta semana. E as lives vão ser sempre na quarta-feira, logo depois dessa que a gente finalizar essa parte. E vão ser referentes às partes anteriores, certo? Todas as quartas-feiras, às 18 horas. Então, vem ler comigo este livrinho aqui. Bom, gente, aqui estão os livros que eu pretendo ler em março. Março é o mês mais longo, então vamos contar aí que esses 3 dias a mais, são 3 dias a mais, dá pra ler um livro, né? Então a gente coloca um livro a mais. Ai, gente, metas loucas, metas loucas. Vamos então conversar sobre os filmes e séries que eu assisti durante o mês de fevereiro. Fevereiro eu finalizei a terceira temporada de Cobra Kai. Essa é uma dica para aquelas pessoas que gostavam muito de Karate Kid. Karate Kid é um dos meus filmes favoritos da vida. Era um dos filmes que eu assistia todas as vezes que passava na sessão da tarde. Esse retorno aí do personagem, não só do ator, mas dos personagens, sim, daqueles atores que fizeram aqueles personagens, foi uma coisa extremamente rica, porque eu achei muito legal resgatar, inclusive, alguns que nem eram tão vistos durante os filmes, mas que voltavam na série, aí eles ficam fazendo esse retorno ao filme, à série, pra você lembrar quem era aquela pessoa. É legal que eles não usaram atores diferentes para fazer o personagem antigo, mas sim os mesmos, né? Você vê como que eles envelheceram. Eles não são as mesmas pessoas. Eles cresceram. E o que aconteceu com eles? Tiveram filhos? Casaram? Qual é a consequência que aquela derrota, que aquelas brigas, que aqueles conflitos geraram na vida dessas pessoas? É muito interessante. Eu gosto muito da série. Tô empolgada para a próxima temporada. Já está com previsão. Então, assim, eu não tô com medo dessa série ser cancelada. As pessoas estão gostando. E eu recomendo que vocês, se vocês gostam dessas histórias assim, assistam Cobra Kai, que vocês vão curtir bastante. Outra série que eu finalizei também, a primeira temporada, entrou há pouco tempo na Netflix, é Amigas para Sempre. Achei que ia ser uma série boba, achei que ia ser clichê, mas ela é muito mais pé no chão e vida real do que eu imaginava. Cada final de episódio te surpreende de alguma forma, você espera uma coisa e o final do episódio vai lá e passa uma rasteira em você, e o final do outro
leva você a desacreditar o que você tinha acreditado anteriormente. Ao mesmo tempo você vai acompanhando a vida dessas duas personagens, que são pessoas com defeitos, com qualidades. É uma amizade nada óbvia, mas também não é uma amizade surreal, fora do comum. Elas se apoiam, elas brigam, elas erram, elas têm inúmeros defeitos. E aí você vai vendo as crises que elas vivem. E a série volta no passado, então tem aquela fotografia bonita dos anos 70, que eu gosto muito de ver isso em filmes e séries, acho muito interessante. E ela me prendeu demais, e quando chegou assim no último episódio, eu fiquei... Porque existe um segredo, um mistério ali que não é revelado, fica no ar aí o que aconteceu. Recomendo, gente, assistam, gostei muito, nada clichê, é uma série adulta mesmo, não é uma série infantil, achei que fosse uma série meio juvenil, mas não é. É uma série adulta, que trata de temas adultos, possui alguns gatilhos, é claro. Eu achei que eles trataram dessas questões assim de uma forma não superficial, só jogar certas coisas por jogar, mas sim porque era interessante para que você pudesse entender os pensamentos ou comportamentos de determinados personagens. Gostei muito. E filme, eu assisti apenas um, que foi Relatos do Mundo, que é protagonizado pelo Tom Hanks. Então, botou Tom Hanks em um filme, eu já tô indo assistir, pode ser o filme que for, eu estou indo assistir porque ele é um dos meus atores favoritos. O filme está disponível na Netflix também. É a história de um ex-combatente da Guerra Civil, que era dono de uma imprensa jornalística e ele perdeu tudo, e agora ele trabalha levando notícias do mundo para lugares remotos. Se passa no Velho Oeste. Geralmente não gosto de filmes que se passam no Velho Oeste quando eles tendem para o clichê de que todo mundo andava armado, de que era só disputa da bala e que era uma terra sem lei, quando na verdade existiam sim leis, existiam regras, as pessoas não podiam andar armada, torto e à direita. É claro que as pessoas burlavam isso como fazem até hoje, mas essa ideia que a gente tem de primitivo, de que aquelas pessoas viviam de modo selvagem e primitivo, que eram terras sem lei, é totalmente equivocada, que se passa aí por esses filmes do Clint Eastwood, que é só o cara entrando igual um bronco dentro de um bar pedindo uma bebida, e eu detesto esse tipo de história, e eu tinha esse preconceito, só que o filme trouxe uma perspectiva totalmente diferente pra minha visão. Provavelmente alguém aí conhece, já tinha assistido, tanto que o Tom Hanks é um cara instruído, é um cara que vem de uma cidade também um pouco mais, eu digo assim, evoluída socialmente, economicamente, e que vai para esses lugares remotos para ler os jornais para as pessoas. Então as pessoas se reúnem e pagam para ele alguns centavos para poder ouvir o que está acontecendo no mundo. Um belo dia ele tá passeando assim pelo deserto e ele encontra uma criança que foi sequestrada, ainda bebê. Seus pais morreram, seus pais eram alemães, e ela foi criada por uma tribo. A intenção dele é levar essa menina para os tios, e ele vai passar por um caminho que era totalmente perigoso. Eu achei interessante mostrar como que o Tom Hanks, o personagem, tem uma visão muito diferente de mundo por ele conseguir ler o mundo, né, entre aspas, mas ele tem uma visão mais ampla das coisas que acontecem, e ele acaba sendo alguém tolerante com as diferenças. Então, gente, eu não vou nem ficar me repetindo aqui, nem me prolongando, para que vocês entendam que eu realmente gostei muito desse filme. Assistam Relatos do Mundo na Netflix. E por último, vamos falar sobre os vídeos que foram ao ar no canal. Bom, eu comecei o mês fazendo, é claro, esse vídeo que eu estou fazendo com vocês de resumo. A minha expectativa era assim, como que vocês iam receber, e vocês receberam muito bem. Achei bem positiva, né, as trocas que fizemos. E aí eu decidi que ele vai ser um quadro fixo aqui do canal. Eu fiz um vlog, que foi o maior vlog que eu já coloquei aqui no canal, que eu acho que ele tem 40 e poucos minutos. Foi o vlog de leitura de Flores para Algernon, então a gente conversa um pouco sobre essa leitura durante o vlog. E sem contar, né, os vários momentos que eu passo aqui em casa, minha vida, né, no geral. Convidei vocês para participar da Semana da Leitura Mágica junto comigo, postei um vídeo mostrando quais seriam as leituras que eu iria fazer, e aí nós fizemos 7 lives.
Nós tivemos uma live por dia, numa quarta-feira eu não pude fazer e eu acabei jogando, estendendo até o sábado. Tivemos alguns probleminhas com as lives, é claro, né, porque a internet aqui em casa de vez em quando decide me bugar, então tiveram dias que vocês ficaram comigo até o fim, eu entrava, voltava, mas firmes e fortes conseguimos. Teve um dia que acabou a luz, enfim. Foram acontecimentos que a gente não espera, mas esses imprevistos acontecem. Agradeço demais quem esteve participando. E o último vídeo que eu postei no mês foi uma dica para clientes Amazon Prime, que como eu não sabiam que a gente poderia ler livros, alugar livros como o serviço do Kindle Unlimited, só que te dá umas opções assim mais restritas, podendo utilizar, né, de todos os serviços disponíveis. Mostrei para vocês que tem bastante livro interessante na opção do Prime Reading. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. E foi isso, gente. Esse foi o resumo do mês de fevereiro. Ufa, bastante coisa. Foi bom não ter colocado o book haul aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito gigante. Aguardem que eu vou mostrar pra vocês quais foram os livros que eu troquei durante o mês de fevereiro, que chegou pra mim também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.